Oi, para você que acompanha a Universidade do Esporte, eu sou Gabriel Leme. Eu sou PH Dias. E hoje nós apresentamos o Gol de Letra. A ideia do programa é mostrar como o esporte consegue se relacionar com as mais diversas artes. Entre elas, filmes, séries, poemas e documentários. E hoje o primeiro assunto do nosso programa, a nossa estreia, é sobre o documentário Icarus, vencedor do Oscar de melhor documentário de 2018. Bryan Fogel é o diretor desse documentário e ao mesmo tempo ele é o protagonista dele, não é, PH? É sim, praticamente o filme tem duas partes, não é mesmo, Gabriel? A primeira parte ele vai se testar no antidoping. Exatamente, ele começa a correr na Haute Road, que é uma tradicional competição que acontece entre a França e os Alpes suíços. E só para constar, Gabriel, que é a prova amadora de ciclismo mais pesada que tem do mundo, né? Exatamente, são cerca de 900 quilômetros entre aí terrenos acidentados, né? Com altos níveis aí de subidas, descidas, subidas de montanhas também. É uma competição que exige muito dos atletas e pode ser considerada até profissional. O nível dela é um nível muito alto para ser considerada apenas amadora, mas ela ainda é considerada para iniciantes, né? Sim, e o Bryan Fogel, que havia corrido anteriormente, né, no ano anterior, ele resolve fazer um teste bastante perigoso. Exatamente, ele correu nessa Haute Road, ele ficou em 14º lugar, sem o uso de substâncias ilícitas, e a partir daí ele resolve procurar a ajuda de um bioquímico, Grigory Rodchenkov, que é um bioquímico russo aí, altamente conceituado, exatamente. Ele pede ajuda anteriormente para um bioquímico norte-americano, só que o bioquímico norte-americano não aceita fazer esse desafio. Então o bioquímico norte-americano dá o número para ele. Aqueles são amigos, se conhecem a partir das Olimpíadas. É interessante também ressaltar isso daí, porque o Rodchenkov, ele ao mesmo tempo que ele se nega a fazer, ele vai começando a dar dicas pro Bryan Fogel, o que vai alimentando aí a relação deles e vai tornando essa parceria ainda mais viável. É interessante falar também da admiração que ele tinha pelo Lance Armstrong, né? O famoso ciclista, que foi pego no exame antidoping e confessou em 2013 que fazia o uso de substâncias ilícitas, 7 vezes campeão da Volta da França. Que é o torneio mais aclamado entre os profissionais. Exatamente. E foi uma frustração para ele aquilo lá, né? O Lance vinha de uma superação de um câncer, tinha uma fundação que ajudava pessoas com câncer e foi um baque muito grande quando ele admitiu o uso de substâncias ilícitas, né? Mas o que é que o Bryan Fogel quer fazer? Por que ele quer se dopar? Ele quer se dopar simplesmente pelo fato de mostrar que o sistema de antidoping é falho. Ele correu pela segunda vez a Haute Road, esperando conseguir um resultado melhor do que a primeira vez, que ele ficou em 14º, mas foi uma série de coisas, uma série de fatores que levaram à queda de produção dele. Vale ressaltar que nos testes que ele vinha fazendo, ele sempre fazia testes diários para saber qual era o nível que ele estava para fazer a Haute Road com o uso das substâncias. Os resultados mostravam que ele poderia sim ficar entre os 10 primeiros colocados e dar um salto gigantesco aí no ranking. Mas ele teve uma série de complicações nessa corrida, o câmbio dele quebrou, ficou sem trocar a marcha por 100 km. Foi uma série de fatores que prejudicaram, mesmo ele se dopando, o seu desempenho na segunda tentativa de correr a Haute Road. Exatamente. Mas a partir da denúncia de um canal alemão sobre uma suposta ligação de doping entre o governo russo e os seus atletas, o filme muda a trama completamente. Que é uma das coisas que é muito falada no documentário. O Vladimir Putin teria conhecimento, teria noção desse programa, inclusive seria uma parceria entre eles, para melhorar o desempenho dos atletas russos em campeonatos mundiais, como Olimpíadas. E o Grigory teria essa informação e a partir daí o Bryan Fogel resolve trazer o Grigory como a sua estrela principal do documentário, né? Então é por isso que ele fez a melhor escolha possível, o diretor, na minha opinião, porque ele explica, ele passa a informação para o espectador. E essas denúncias graves que o Grigory fez ao New York Times, até mesmo ao documentário, trouxe consequências negativas para todo o esporte olímpico russo. E a partir daí, vale lembrar que esse programa de doping russo se arrasta desde 2008, começou nas Olimpíadas de Pequim, né? E se arrastaram aí até as Olimpíadas de Inverno desse ano, que foi disputada lá na Coreia do Sul. A Rússia não teve
o hino nacional tocado e nem teve a bandeira colocada lá no pódio quando seus atletas ficavam entre o primeiro e o terceiro lugar. Pois é, então o filme está super recomendado. Fica a dica aí para você que quiser acompanhar um pouquinho mais, entender como funciona 100% esse esquema, e você tira aí 2 horinhas do seu tempo para assistir esse documentário maravilhoso. Considerações finais sobre a obra, Gabriel? Bom, o filme tem pouco mais de 2 horas, praticamente 2 horas na verdade. E para quem quiser acompanhar mais a fundo, vá lá, tá disponível na Netflix também. O filme faz alusão ao mito de Ícaros, da mitologia grega, em que ele tentou sair do labirinto com as asas que o pai dele construiu. Só que a ganância dele foi tanta por causa das asas, subindo tanto, que o sol derreteu as asas e ele caiu. Então eu faço o paralelo com o governo russo. O governo russo tinha tanta ganância de conseguir chegar a ser o maior do esporte, conseguir resultados muito melhores, expressivos, que caiu na ganância do sistema de antidoping. Então a ganância foi tão grande que o sistema se mostrou falho. Pois é. Pronto, aí. Chama pro like agora, né? Bom, galera, esse foi nosso primeiro episódio aqui do Gol de Letra. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos, comente e nos sugira ideias, né, PH? Sim, mandem sugestões de filmes, séries, poemas. Qualquer coisa que tenha relação com esporte, que a gente vai destrinchar aqui para vocês e trazer conteúdos ainda melhores. É isso, obrigado. Valeu.